O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Introdução à edição alemã. Item, a seção 1. As metamorfoses do capital e seu ciclo, páginas 37 a 44. Para a seção 1, Marx deixou redigida a maior parte dos manuscritos, embora estes cubram principalmente o início do primeiro capítulo. Engels, como já mencionado, subdividiu a seção em 6 capítulos. Para os 4 primeiros, utilizou essencialmente a última versão, ao passo que para a redação dos capítulos 5 e 6 apareceu-lhe mais útil, por sua forma mais acabada, utilizar o manuscrito 4, ainda que este, de acordo com seu último juízo, tivesse sido redigido anteriormente, página 81. Uma leitura dos 4 primeiros capítulos evidencia que a versão mais frequentemente usada foi a do manuscrito 5, nota 59, Mega, citação página 556 a 658. Embora várias passagens deste não tenham sido incluídas, mas Engels também valeu-se do manuscrito 7, nota 60, Ibidem, páginas 684 a 697. Em sua totalidade, além das partes essenciais das poucas páginas do manuscrito 6, nota 61. Ibidem, páginas 665 a 678. Que Marx não havia riscado. Do manuscrito 5 provém a segunda metade do capítulo 1 e os capítulos 2 a 4, a começar com o item 3, terceiro estágio. Mercadoria e dinheiro, página 120. Engels incluiu o texto principal das 2 exposições que Marx inserira como notas de rodapé, nota 62. Ibidem, página 572 e 573. Em seguida, deixou de lado as páginas 9 e 10 do manuscrito 5, nota 63, Ibidem, página 571 e 75. E prosseguiu seu texto com o último segmento ao final da página 11, nota 64, Ibidem, página 576. Além disso, no primeiro capítulo, no item 2, segundo estágio, função do capital produtivo, Engels adotou o texto do capítulo 6. No manuscrito 6, encontra-se por 2 vezes a rubrica terceiro estágio, nota 65, Ibidem, páginas 676 e 677. Cerca de 1/3 da parte inicial da primeira exposição foi utilizada para os 2 primeiros parágrafos e, em seguida, conectados à segunda exposição, páginas 119 e 125. A indicação dos textos utilizados foi inserida em notas de rodapé, porém Engels cometeu um erro. O texto do primeiro capítulo provém não do manuscrito 2, mas dos manuscritos 7 e 5. Do manuscrito 7 provém, além disso, outros parágrafos. Nota 66, Ibidem, páginas 676 e 677. No que diz respeito à estrutura da primeira seção, já nos referimos anteriormente à modificação das rubricas realizadas por Engels. Sobre a redação dos capítulos 1 a 4, como já foi dito, em seus manuscritos, Marx formulou diversas vezes o início do livro 2. Na redação dos 4 primeiros capítulos, Engels decidiu-se por não utilizar os manuscritos 1, 4 e 2. A principal razão para isso está no fato de que nesses escritos, em comparação com o manuscrito 5, os pontos que devem ser tratados não se encontram suficientemente elaborados, como observou. O conteúdo mais difícil da seção 1 foi novamente desenvolvido no manuscrito 5, página 82. Naturalmente, na sua redação do manuscrito 5, Marx se baseou nos resultados dos manuscritos referidos e neles há uma série de argumentações extraídas desses desenvolvimentos anteriores. Estes se mostram ainda mais importantes pelo fato de que o manuscrito 5 só podia ser utilizado com limitações, já que, como diz Engels, abarca os 4 primeiros capítulos e está ainda pouco desenvolvido. Pontos essenciais são tratados em notas de rodapé. A matéria está mais reunida do que ordenada, mas é a última exposição completa dessa parte, a mais importante da seção 1, página 32. Nos 3 primeiros subcapítulos do capítulo 1, o ciclo do capital monetário, o processo cíclico do capital é exposto em seus 3 estágios, que, em harmonia com a ordem sequencial adotada no livro 1, mostram como o capitalista converte dinheiro em mercadoria, consome esta no consumo produtivo e, por último, retorna ao mercado como vendedor de mercadoria recém-produzidas para convertê-las em dinheiro. Isso também dá a Marx a oportunidade para criticar certas concepções, a seu ver, equivocadas sobre o caráter do capital e do dinheiro no conceito do capital monetário, páginas 115 a 117. No item O ciclo em seu conjunto,
o conceito do capital industrial aparece pela primeira vez como categoria, assim como formula para a indústria dos transportes. Nota 67 e 68. Os textos provêm do manuscrito 5, Mega, página 587. Para mais detalhes sobre isso, Mega, página 512 e 513, Hofhecker. Em Hamburgo, Argumento 2004, página 1012 a 1017. Essa fórmula também provém do manuscrito 5, segundo Mega, citação página 589. Após uma introdução, o capítulo tem início com o item 1, primeiro estágio, dinheiro-mercadoria, extraído por Engels do manuscrito 7. Para os itens seguintes, Engels introduziu nesse lugar a rubrica 2, segundo estágio, função do capital produtivo, página 117, que Marx havia riscado de seu manuscrito, dedicando-se então à análise das queixas dos proprietários fundiários russos acerca da falta de capital e força de trabalho. Em seguida, para a exposição da função do capital produtivo, nota 69. Idem, página 1600, variante da página 694, linha 37. Uma rubrica semelhante já havia sido empregada por Marx no manuscrito 6, idem, página 672, linha 2. Para o capítulo 2, o ciclo do capital produtivo, Marx não chegou a estabelecer nenhuma subdivisão no manuscrito 2, ao passo que Engels, na versão impressa, organizou a argumentação sob uma estrutura de 4 itens, derivada dos manuscritos 5, por ele utilizados como texto base. O primeiro item, reprodução simples, apresenta de modo relativamente detalhado o curso do mais-valor como renda do capitalista, a saber, a fórmula mercadoria, dinheiro, mercadoria. Aqui também são adotados o consumo final de mercadoria e as crises. Nota 70. Mega, citação página 611, linhas 12 a 23. No manuscrito 2, esse tema é tratado especialmente no fim da introdução da primeira figura da circulação, da figura cíclica do dinheiro e não em conexão com a segunda figura da circulação, a figura cíclica do capital produtivo. Nota 71. Imediatamente antes do item 1, capital monetário, no manuscrito 2, idem página 16 a 17. Além disso, são expostos os entesouramentos voluntários e involuntários. Nota 72, idem página 612 e 613. Esse ponto já fora discutido no manuscrito 2, no item 1, capital monetário. Nota 73, idem página 18 e 19. Os itens 2, acumulação e reprodução em escala ampliada, e 3, acumulação de dinheiro, também haviam sido discutidos detalhadamente no manuscrito 2, no item 4, fundo de reserva. Foi adicionado por Marx no manuscrito 5, nota 74. No manuscrito 2, o conceito fundo de reserva já havia sido mencionado no item 1, capital monetário. Trata-se aí, no entanto, do fundo de reserva de meios de compra e de pagamento, idem, página 18, e não do fundo de reserva para a prevenção de distúrbios no ciclo, como exposto no manuscrito 5. Ibidem, página 621 e 622. O capítulo 3, o ciclo do capital, mercadoria, provém principalmente do manuscrito 5. Nesse capítulo, são muito importantes as perguntas sobre o consumo individual de mercadorias e o que fornece as condições para o ciclo do capital-mercadoria, e sobre as diferenças e coincidências entre o processo cíclico do capital e a circulação geral de mercadorias. A afirmação marxiana de que mercadoria constitui a base do tableau économique de François Quesnay foi inserida por Engels no fim do capítulo, nota 75. No manuscrito 2, assim como nos manuscritos 1 e 4, considera-se que as figuras de circulação 2 e 3 se baseiam na análise de Quesnay do processo social de produção. Ibidem, página 33. Essa avaliação está após a figura de circulação 2, ou seja, nas reflexões acerca do ciclo do capital produtivo, mas nas reflexões sobre a figura da circulação 3, sobre o ciclo do capital produtivo, que se seguem a elas no manuscrito 2, lê-se, como dizem os fisiocratas, no primeiro parte-se dos avanços, na última figura da circulação 3, das reprises, ibidem página 42. Isso indica a intenção de retomar posteriormente a essa questão. Em contrapartida, nos manuscritos 5, as bases do tableau économique de Quesnay para a figura de circulação não são reconhecidas, mas limitadas à figura de circulação 3, mercadoria e mercadoria. É o fundamento do tableau économique de Quesnay, que dá mostras de grande tato, de verdadeiro instinto, quando, em oposição a dinheiro-dinheiro, a forma do sistema mercantilista fixada de modo isolado, escolhe essa forma e não produto-produto, ibidem, página 638.
As condições de realização do capital-mercadoria, a saber, as condições reais da produção social, são tratadas posteriormente na seção 3. Sobretudo, esse tratamento se faz necessário às exposições dos manuscritos 2 e 4. No capítulo 4, as 3 figuras do processo cíclico, que trata da unidade formal e real dos 3 ciclos, Engels baseou-se majoritariamente nos itens. As 3 formas do processo cíclico do manuscrito 5. Além disso, na versão impressa, adiciona-se outros pontos de argumentação para compor a unidade das 3 figuras. Isso diz respeito, por exemplo, à questão de se há uma diferença entre o ciclo 1, que provém da avaliação de valor, e os ciclos 2 e 3, que não foram tratados no manuscrito 5, nota 76. Especialmente importante é o item seguinte: a influência da alteração do valor dos elementos de produção se mostra no momento ou no montante dos investimentos anteriores na forma da figura de circulação 1. Diante disso, a influência nas formas das figuras 2 e 3 revela-se não nos investimentos, mas apenas quando o capital-mercadoria se encontra no processo de reprodução e volta-se a transformar nos elementos de produção, conforme Ibiden, páginas 648 e 650. As afirmações sobre a autonomização do valor, incluindo uma citação de Samuel Bailey, foram extraídas por Marx do manuscrito 2 e incorporadas ao manuscrito 5. A redação dos capítulos 5 e 6. Nas reflexões sobre a composição da seção 1, a redação do capítulo 5, o tempo de curso, e a do capítulo 6, os custos de circulação, devem ser considerados separadamente. No que diz respeito ao capítulo 5, existem notáveis diferenças entre os 2 textos que se lhes servem de base, os manuscritos 4 e 2, e tais diferenças apontam para o desenvolvimento da estrutura da argumentação em Marx. Enquanto o manuscrito 4 tem como objeto o tempo de produção e o tempo de curso, no manuscrito 2 trata-se apenas do tempo de curso. O texto que se segue ao título do 5º capítulo no manuscrito 4 afirma o tempo total no qual o capital, percorre seu ciclo. É assim igual à soma do tempo de produção e do tempo de curso. Nota 77, conforme página 201, mega 2. Do ponto de vista formal, portanto, a primeira metade trata do tempo de produção e a segunda do tempo de curso. Uma parte do tempo de produção contém o tempo de trabalho. O processo de criação de valor e de valorização é explicado numa perspectiva múltiplice, na qual o tempo de produção e o tempo de curso se excluem de forma recíproca. Simultaneamente, ressalta-se que o tempo de curso e o tempo de produção limitam o processo de valorização. No manuscrito 2, ao contrário, afirma-se introdutoriamente que o tempo de curso do capital consiste em dinheiro-mercadoria e mercadoria-dinheiro, e a argumentação termina com a discussão das proporcionalidades inversas para o processo de valorização do capital, de acordo com a extensão do tempo de curso. Nota 78, mega 2, citação páginas 53 e 55. Nesse ponto, Marx resume de modo sucinto e preciso a ideia de que é um mal necessário que o valor do capital se demore no processo de seu curso. No manuscrito 2, a essa parte da exposição correspondem os itens 2, o tempo de circulação, e 3, o tempo de produção. E em ambos são apresentados vários argumentos que nos manuscritos posteriores Marx só utiliza quando aborda a rotação do capital. Além disso, se considerarmos que Marx estava consciente desse adiantamento, temos então a impressão de que, durante a redação dos manuscritos, ele chegou pouco a pouco à seguinte concepção. Nota 79. Mega, citação, página 216. No âmbito do manuscrito 1, ele estabelecera uma conexão entre os temas tempo de curso e rotação de capital, ao passo que do manuscrito 2 estabeleceu sistematicamente uma conexão estreita com os custos de circulação, segundo nota 80. No manuscrito 1, Marx considerou a possibilidade de utilizar reflexões sobre 2. O tempo de produção para a explicação da rotação do capital, idem. No manuscrito 4, porém, não realizou essa alteração. Em vez disso, tratou conjuntamente os temas escolhidos no manuscrito 1 sobre uma única rubrica, tempo de produção e tempo de curso. Essa modificação de estrutura só foi realizada no manuscrito 2, conforme Eifron, mega 2, página 507 e 508. Por isso, o tratamento desse tema no manuscrito 4 tinha de corresponder a uma fase de transição no desenvolvimento teórico de Marx. No início do capítulo 6 encontra-se a maior diferença entre o manuscrito final e a versão impressa.
Ali Engels substitui o segundo e o terceiro parágrafos por uma passagem muito mais abrangente que Marx anotara no fim do manuscrito 8, nota 81. Mega 2, citação página 826 a 27, conforme página 209 e 211 da tradução. Entre a última página do manuscrito e essa passagem, Marx havia deixado algumas páginas em branco. Com base nisso, podemos supor que ele tenha redigido a anotação somente depois de já ter concluído o trabalho do manuscrito 8, Ibidem, página 1611. Engels colocou essa passagem entre parênteses e indicou a alteração na nota 10, página 211. Com isso, quase todos os textos do manuscrito 8 foram utilizados na primeira seleção ou edição do livro 2. Os dois parágrafos substituídos tratam do fato de que o tempo despendido e os gastos realizados na atuação da força de trabalho que guardam relação com a venda das próprias mercadorias constituem, de certo, elementos necessários para os capitalistas, mas são, ao mesmo tempo, improdutivos, pois com eles nenhum valor ou mais valor é produzido. No entanto, no trecho do manuscrito 8 adotado em substituição a essas passagens, tal necessidade e o caráter improdutivo são explicados de modo bem mais detalhado, mediante o exemplo da combustão de carvão, página 209 e 211. Portanto, Engels priorizou uma versão que fora redigida posteriormente. Em contrapartida, em outra passagem no item Custos de Circulação, Engels preferiu uma versão anterior. Consideremos de início as diferenças entre a estrutura do manuscrito 4, utilizado por Engels, e o manuscrito 2, que aqui não foi considerado. Para a estrutura do capítulo 6, ele adotou o manuscrito 4. Neste, os custos de circulação são concatenados mais detalhadamente que nos outros manuscritos, embora não diretamente nas rubricas. Nota 82. Marx nomeara 2 pontos: custos de circulação que derivam da tramutação da forma como tal e custos de circulação que não provém da mera transmutação da forma do valor. O segundo ele subdividia da seguinte forma: estoque de mercadorias, custos de armazenamento e conservação, custos de manutenção e custos de transporte. Mas, numa anotação colocada entre colchetes, cita: os custos de circulação provêm da pura transmutação da forma, o tempo de compra e venda de mercado, contabilidade, entradas e saídas, o próprio dinheiro integra o custo do processo de circulação. 2. Estoque de mercadorias, custos de armazenamento, etc. Diferença de forma entre estoque de mercadorias e estoque produtivo, fundo de consumo. Custos de manutenção de mercadorias. E 3. Custos da circulação espacial, custos de transporte, custo da embalagem, etc. Separação do sortimento e custos do varejo, na nota 4. Nota 83. Mega 2, citação página 35. Para o ponto 4, no entanto, Marx não redigiu nenhum texto de modo que ele foi excluído por Engels, nota 84. Conforme também, Mega, citação página 509 e 510. Com efeito, no manuscrito 2, Marx mencionou também sobre os custos de circulação parcialmente derivados do processo de produção. A separação, pesagem, mediação, sortimento, embalagem da mercadoria, etc. Citação página 60, Mega 2, mas ao mesmo tempo observou: basta-nos a consideração dos custos de estocagem e de transporte. Idem. Para o ponto 3, as considerações de Marx eram insuficientes, e assim Engels completou a versão final com os textos do manuscrito 2, nota 85, Mega, página 905 e 906. A divisão das matérias nesse manuscrito era semelhante àquela presente nas anotações do manuscrito 4, nota 86, Mega 2, citação página 3. Porém, ao reunir os diferentes encadeamentos, Engels não percebeu que a referência à transmutação de forma só aparece no primeiro ponto. Por isso, alterou o título do primeiro item para Custos Líquidos da Circulação. No entanto, as diferenças entre os dois manuscritos não se limitam a tais formalidades e são mais profundas do que podem aparentar de imediato. Ambos mostram uma modificação no pensamento de Marx, precisamente quanto àquilo que ele entendia por custos que provêm da mera forma de circulação. No manuscrito 2, falta inteiramente entre os custos o item dinheiro, que está presente no manuscrito 4, nota 87. Manuscrito 2, citação página 55 a 60, manuscrito 4, citação página 39. Também no manuscrito 1, o dinheiro ainda aparecia como uma função de dispêndio dos custos de circulação, ainda que apenas como quarto item e agregado após o tema dos custos de transporte, Mega, página 230.
Os custos de circulação propriamente ditos compõem-se, portanto, dos gastos derivados de todas as funções do dinheiro, especialmente das operações puramente técnicas, como saques e depósitos, compensação de débitos, contabilidade, manutenção de dinheiro, etc. Mas os gastos para a produção do dinheiro, que deve funcionar como capital produtivo, não aparecem mais como custos diretos de circulação para as formas do capital que aqui devem ser discutidas. É possível que Marx só quisesse tratar disso no livro 3 de O Capital, e mais precisamente no capítulo 5, posteriormente seção 5, dedicado ao crédito. Nota 88, conforme Mega, citação página 469 a 646 e citação página 389 a 583, sobre os estudos e as reflexões de Marx acerca da questão do crédito, conforme também Mega 2, citação página 445 a 448.